A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização. Uma vez eu li um artigo explicando por que nós rimos quando alguém conta uma piada. Difícil de explicar isso, né? Como é que faz? Por que quando alguém conta uma piada a gente começa a rir? Eu não lembro de tudo, mas uma coisa que eu gravei foi a seguinte: é que quem está ouvindo segue um raciocínio lógico. Ele vai seguindo. De repente, no final, a história muda. Essa mudança provoca uma coisa no cérebro lá que dá vontade de rir. Então, essa é uma das causas. É o que acontece no Evangelho de hoje. Se não fosse uma coisa séria, o povo ia começar a dar risada de Jesus. E para isso eu vou mostrar, fazendo o que eu aprendi na teologia, que se chama Sitzenleben, em alemão, né? Sitzenleben significa refazer o contexto. Nós precisamos entender esta parábola de acordo com aquela época. Por quê? O povo que estava ouvindo achava que ia terminar de outro jeito. E Jesus terminou de um jeito que, se não fosse sério, era para dar risada. O modo como Jesus terminou, pegou quem estava ouvindo de modo desprevenido. Então eu vou explicar. O primeiro que agradeceu a Deus, que louvou a Deus, que mostrou que ele fazia tudo certo, era um homem muito benquisto naquela época. O fariseu seria hoje como um membro da comunidade, uma pessoa que levava a sério a religião. E ele rezou de modo correto. Naquele tempo, geralmente às 3 horas da tarde, a pessoa ia até ao templo, que era a igreja daquele tempo, né? Ia até o templo e ela levantava as mãos, olhava para os céus e às vezes até em voz alta ela rezava. Todo mundo aceitava isso. Ó Senhor, eu te agradeço, esse dia foi muito bom para mim. E o modo como o outro estava rezando, o cobrador de impostos, todo mundo ia achar esquisito. Hoje é o contrário, né? Eu vejo o pessoal rezando aqui na igreja, todo mundo quase em horários em que não há cerimônia aqui na igreja, o pessoal fica sentado no banco de cabeça baixa, às vezes até fazendo assim. Hoje nós fazemos assim, mas naquele tempo não. É uma maneira esquisita de rezar. Seria como hoje um vir aqui à frente agora e fazer como o primeiro, começar a levantar as mãos e... esse cara está fora. Então, aquele cobrador de impostos estava fora. E o cobrador de impostos é como se fosse um rio-pardense, pegando o dinheiro dos rio-pardenses para mandar para os Estados Unidos. E ainda roubando, pegando uma parte para ele. O cobrador de impostos, naquele tempo, era considerado ladrão. Vocês vão ver no próximo domingo o Evangelho de Zaqueu. Era considerado ladrão, não podia depor em julgamentos e qualquer coisa que houvesse contra ele, ele seria preso. Então vocês vejam, o que o povo devia pensar, refazendo o Sitzenleben, né? Refazendo o contexto. O que o povo poderia pensar enquanto Jesus estava falando? Ah, que legal, olha, o homem rezou, agradeceu, pediu a Deus coisas boas, e o outro lá nem sabia rezar. Eles pensavam que Jesus iria fazer isso. Vocês precisam ser como esse primeiro, esse homem que agradece, esse homem que diz coisas boas. Não como o outro que não sabe rezar. Eles pensavam isso. E Jesus inverteu. Aí que entra a piada, né? A piada inverte. Jesus inverteu, falou: olha, esse que rezou certinho, levantou as mãos, olhou para o céu, falou o que ele queria, esse aí
Deus não olhou para ele, não. O outro que estava lá no fundo, Deus olhou para ele. E preste atenção, por favor. Nesse Citizen Lab, nesse contexto, uma coisa muito importante. Aquele homem não estava praticando humildade. Porque normalmente nesse texto, a pessoa pensa assim, o outro era orgulhoso porque chegou lá à frente e agradeceu. O outro é humilde, ele ficou lá no fundo, ficou quietinho e agradeceu. Não. Humildade acontece quando nós fazemos como o primeiro. Reconhecemos, só que sem ofender. Porque o primeiro foi condenado por Jesus também, porque ele desprezou o outro. Por pior que o outro fosse, nós não podemos desprezar ninguém, né? Ele desprezou e falou que não era ladrão e tal. Então, na verdade, ele usou da oração para se ensoberbecer, né? Para se elevar. Então, aquele lá no fundo não praticou humildade. Antes de eu estudar esse texto, eu pensava assim, nossa, ele foi humilde, né? Ele reconheceu. Não é. Ele passou por uma grande humilhação. Humilhação. Humildade é diferente de humilhação. A humildade nos faz bem. A gente se sente bem. Eu sou eu, o que eu sei fazer eu faço, o que eu não sei eu não tenho inveja e vivo a minha vida. E vou lá, rezo, agradeço a Deus a semana e vou continuar a minha semana. A pessoa é o que é, na humildade. Na humilhação, não. A humilhação. Eu vou explicar por que ele estava humilhado. Ele estava humilhado, segundo eu entendi, pelo seguinte. Porque ele estava desesperado, batendo no peito. Meu Deus, tem dó de mim. Tem dó. Ele não estava falando assim, meu Deus, tem dó de mim. Assim, não, ele estava, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então é preciso entender bem esse ponto, porque todos nós passamos por humilhações também. Então, este homem estava pensando assim, e eu roubo de todo mundo, eu tenho a minha família para cuidar, se eu for chamado ao tribunal eu vou para a cadeia e não saio mais. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou um verme, não valho nada perante Deus. É isso que ele estava dizendo lá. Ele não estava só falando, perdão. Ele não estava sendo gentil com Deus. Ele estava dizendo, Deus, nem no Senhor eu tenho confiança. Porque naquele tempo, prestem atenção no evangelho do domingo que vem. Naquele tempo, quando uma pessoa devia a outra, ela precisava devolver 4 ou 5 vezes mais. Não é como hoje, que põe um jurinho ali, pronto, né? Põe um jurinho, a pessoa fica segurando para não pagar, é só um juro 0,5%, né? Era 5 ou 4 vezes mais. Se devia R$1.000, tinha que pagar 4, 5 mil reais e logo. Então, eu sempre disse aqui várias vezes, que nós não podemos ser humilhados. Nós devemos ser humildes. Eu vou fazer a diferença entre, então, a humilhação psicológica e a humilhação espiritual. A psicológica é quando você permite que quem ataca você tenha poder sobre você. A pessoa diz que você é boba e você acredita nela. Isso aí é humilhação. Ela diz que é boba, mas eu não sou. Ou se eu sou, eu vou tentar não ser, pronto, né? Não fica, me chamou de bobo, e agora? Chega de noite e não dorme. Porque a pessoa se sentiu humilhada. Então isso aí não é isso que o homem estava sentindo lá no fundo da igreja. Não é isso. Ou então, quando alguém
rouba alguma coisa da qual você tem direito, ou a qual você tem direito, ou, enfim, quando você é pisado por alguém, se você permite, fica lá dentro. Ai, meu Deus, ai, olha o que ele falou de mim, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, não é isso. A humilhação deste homem é espiritual. Meu Deus, como eu sou pequenininho diante do Senhor. O Senhor me ama e eu estou roubando dos outros. Ele tomou consciência da pequenez dele. Essa pequenez não fere, essa pequenez não estraga a vida psicológica, esta pequenez ajuda a pessoa a crescer. Então todos passam por isso. Os grandes santos sentiram tanta humilhação diante de Deus e se tornaram pessoas produtivas e eficientes na sociedade e no ambiente onde viviam. Então nós precisamos entender como funciona isso. Em algumas pessoas, a humilhação acontece de repente, como foi o caso desse homem no fundo da igreja. No comum nosso, a humilhação diante de Deus vem um pouquinho por dia. A gente vê, nossa, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Mas será que Deus me perdoa? Ah, perdoa, Ele é bondade. Só que eu não vou repetir. Então, de vez em quando vem uma coisa assim. Ou então a mãe, ai meu Deus, passei do limite com meu filho. Toda vez eu faço isso. É humilhação. Deus é tão grande e eu mesquinho desse jeito, né? É isso que a pessoa está querendo dizer. Então, aí ajuda. Quando eu relato algum fato de uma pessoa aqui em público, já falei para vocês, eu peço a permissão da pessoa para poder falar. Então eu vou citar um caso que eu presenciei há mais de 30 anos, porque não foi aqui em São José, foi na outra paróquia onde eu trabalhava. Um moço estava num bar durante a semana, às 9 horas da manhã, jogando bilhar e bebendo cerveja. Toque, toque. E os companheiros por ali. Ele fazia isso quase sempre, não trabalhava, estava quase sempre assim. Ele me contou e permitiu que eu contasse. Ele disse que numa determinada hora, ele sentou-se numa cadeira, começou a olhar os companheiros de bilhar ali, e ele disse assim, parece que eles sumiram assim. O que eu estou fazendo da minha vida? Naquele tempo me chamavam de padre, eu não era cônego ainda, né? Ele pensou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou sair daqui, vou conversar com o padre Darcy e vou mudar completamente de vida. Isso aqui é uma porcaria, não posso ficar aqui. Saiu, me encontrou, bateu um papo, confessou-se comigo bastante. Não vi mais. Depois de uns tempos, eu já estava aqui em São José, voltei à paróquia onde eu trabalhei, já depois de vários anos, há pouco tempo. Perguntei por ele, a pessoas que conheciam, me falaram onde ele estava. Eu fui até lá, na hora ele me conheceu, tudo. Estava com um negócio próprio, trabalhando direto, já estava casado, tinha filhos e estava felicíssimo. Em outras palavras, meu Deus, eu aqui nesse bar, tanta coisa para eu fazer, ficar aqui jogando conversa fora. Isso aí acontece com poucas pessoas, de uma vez assim. Agora, conosco, né? Acontece, com cada um de nós, acontece de vez em quando, todo dia, ou cada 5 dias, cada 10 dias, vem um tchum. Então eu comparo assim, ó. É como se aquele que entende de uma vez estivesse em cima de um poste de alta tensão, levasse um choque e caísse lá embaixo. Nossa, vou morrer. E os outros, dá um exemplo assim, né? Como animal no pasto, que encosta na cerca, que tem aquele choquezinho elétrico. Opa, aí não.
Oi, aí não. Claro que o animal não fala isso, né? Mas nós falamos, não, aí não está certo, aí não está certo. Então, a humilhação. Eu podia ser melhor e não estou sendo. E essa humilhação é uma beleza. A pessoa não fica orgulhosa, ela entende que precisa mudar, ela sabe que não muda de uma vez, ela sabe que não precisa ser totalmente perfeita, vai se aperfeiçoando. Nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos ser perfectíveis, né? Precisamos ir nos aperfeiçoando. Então, que evangelho bonito. Eu gostei demais de saber essa diferença entre um e outro e por quê. Então, o contexto me ajudou demais. Então, procurem na vida de vocês durante essa semana o horário em que vocês encostam na cerca. Aqui não. Eu não posso falar isso para o meu filho. Eu não posso falar isso para o fulano. Eu preciso falar isso para o ciclano. Mas eu não tenho coragem de falar, mas eu vou falar. Então, nós vamos percebendo os pequenos choques e vamos nos adaptando ao crescimento para sermos humildes diante dos outros e humilhados por Deus para crescermos na fé. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.